Olha, nós temos também um assunto interessante aqui, que é o seguinte. Houve um ranking de reclamações. E quem está no topo desse ranking é exatamente o Plano de Saúde. A doutora Renata Abalém, advogada especialista em Direito do Consumidor, gentilmente atende aqui a Nova Brasil. Doutora Renata, muito obrigado pela gentileza. Oi, Heródoto, é um prazer estar com você, um prazer estar com seus ouvintes falando de um assunto que para nós é um absurdo, mas é real, viu, Heródoto? Infelizmente é real, né, Renata? É real, é uma coisa real. Na verdade, nós alcançamos aí o segundo ano consecutivo no ranking do IDEC, né, os planos são os mais reclamados, mas isso vem de longa data, porque na verdade já são 9 anos não consecutivos que os planos de saúde alcançam aí o número máximo de reclamações. E só deixou de fazê-lo no ano de 2020, que nós ficamos em casa, então nós não tínhamos consultas eletivas, nós suspendemos muitos atendimentos e aí nós não tivemos uma demanda muito grande, mas é real. Saúde no Brasil hoje, além de ter essa crise que nós vivenciamos, é cara demais. Perfeito. Renata, agora o seguinte, a gente precisa ter mais atenção quando a gente vai comprar um plano de saúde, que na verdade é um seguro, não é verdade? Se a gente ler com cuidado o contrato, às vezes tem palavras que eu não entendo, eu assino assim mesmo. Aí eu vou lá e diz, não está coberto pelo contrato, como é que eu faço? Na verdade, o que acontece é o seguinte, no nosso Código de Defesa do Consumidor, um dos pilares do nosso código é o direito à informação. E o brasileiro não tem informação. Ele não tem informação em lugar nenhum, nem quando ele comprou uma casa, muito menos quando ele faz um contrato de plano de saúde. Então, o que nós precisávamos, na verdade, eu vou ser muito sincera com você, era uma reavaliação desses contratos para que a informação fosse clara, fosse ostensiva, fosse de fácil entendimento para qualquer consumidor que vá dela precisar. E essa obrigatoriedade dessa transparência é da ANS, que não faz, porque a ANS, como agência reguladora, ela deveria cobrar, inclusive, palavras mais simples, um entendimento mais específico para todas as áreas, porque, olha, a gente que se debruça direto nos contratos, muitas vezes a gente não consegue, a gente tem que ler 2, 3 vezes para entender qual que é a essência do contrato. Ainda mais um leigo, como é que um leigo vai saber se a doença tal, que tem um nome tão difícil, é coberta ou não é coberta pelo plano que ele está contratando. Então, o nosso problema, Heródoto, ele vem na base, ele vem na informação. Perfeitamente. Doutora Renata, ainda em relação a esses planos, a pessoa quer contratar um plano individual, não consegue. Ela tem que abrir uma pequena empresa, porque aí depois, então, o reajuste é livre e não é avaliado pelo controle central. Quer dizer, ainda há um jogo aí meio cinzento, concorda ou não? Vamos por mais que cinzento, um tom acima de cinza, Heródoto. Porque assim, essa situação, essa pressão dos planos para que a gente contrate um plano pessoa jurídica, né, um plano corporativo, é muito grande. Eu vou te contar o meu exemplo, eu tenho um plano familiar há mais de 20 anos e eu estou precisando fazer um up no meu plano, preciso de um plano que atenda não só regional, mas nacional, e eu estou encontrando a dificuldade porque os planos não querem fazer a portabilidade, porque não existe mais plano familiar na categoria do meu. Então, veja como nós ficamos prejudicados, nós que acreditávamos em todo um arcabouço, em todo um sistema há 20 anos atrás, e hoje nós não temos mais essa credibilidade, nós não podemos, nós não temos isso mais. Isso é a responsabilidade da ANS. Compreendo. Doutora Renata, e aí? Como é que a gente se defende de uma situação como essa? Reclamando. Reclamando. Botando a boca no trombone, como diz aqui Isso mesmo, Heródoto. O lugar tem lá, chamado boca no trombone. É isso mesmo. Todas as vezes que o consumidor ele se sente em dúvida, todas as vezes que ele se sente obrigado a
contratar determinado plano e que não serve para ele, todas as vezes em que ele não recebe informações à suficiência e todas as vezes que dentro de um plano ele não é atendido como ele imaginava, são negados procedimentos são demoram a ser marcados, o consumidor tem que reclamar. Ele tem que reclamar na ANS, isso pode ser feito por telefone, isso pode ser feito via online. Ele tem que reclamar nos PROCONs, em delegacia do consumidor, se for o caso, porque em algumas situações a falta do plano é tão imensa que cabe até uma delegacia do consumidor. E vou além, eu quero te lembrar que hoje nas grandes capitais, que são as grandes comarcas, existem varas especializadas na judicialização da saúde, ou seja, a enormidade de ações judiciais que se relacionam a planos de saúde é tão grande que as comarcas se viram obrigadas, os tribunais de justiça, a criarem varas especializadas nos planos de saúde, na judicialização da saúde. Veja bem, porque em algumas situações a gente, o plano libera, por exemplo... Alô? Oi, pois não, doutora Renata, pode concluir, por favor. Desculpa, de repente o plano libera uma cirurgia, mas a hora que o paciente está na cirurgia, o médico precisa colocar um parafuso, um pino, o que for, alguma prótese, uma órtese, e aí às vezes o paciente sai da cirurgia sem que o plano consiga aprovar. E é uma complicação. Sem dúvida. Doutora Renata Balém, muito obrigado pela gentileza e pela clareza da sua explanação aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Um bom dia para você, um bom dia, ouvinte. Muito obrigado. Doutora Renata Balém, advogada especialista em direito do consumidor. Tá aí, portanto. O negócio é, como ela disse aí, reclamar. Nós temos que reclamar, porque é a primeira arma que o consumidor tem. Reclamar onde for possível, né, e desejável.